Meu nome é Gisela Biancalana e eu trouxe para o evento o trabalho intitulado Sarça Ardente, uma performance expandida. Essa é uma pesquisa de criação em performance que absorveu uma atitude refratária quando ela assume uma segunda versão de si mesma, ou seja, o trânsito da performance, transfigurações para uma outra chamada Sarça Ardente. Eu não sei se vocês se lembram, no ano de 2019, as queimadas de umas áreas bastante extensas do território brasileiro e em territórios vizinhos da Mata Amazônica geraram discussões internacionais. A imagem do Brasil foi muito abalada politicamente pelas atitudes descomprometidas dos nossos governantes e deflagrou uma das primeiras crises internacionais desse governo. O interesse dos países desenvolvidos em tomar conta da situação, ele também escancara os objetivos sobre esse território. O discurso geral fica encoberto por uma falácia de intenções ecológicas, e me parece que há algo além do esclarecimento ecológico nessa postura, porque vários desses países são os que mais agridem o ambiente. Falei isso porque foi esse o acontecimento que detonou a criação da primeira performance Transfigurações, apresentada na Bienal Sur em 2019, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a convite da professora Nara Santos. A ideia era trabalhar em conjunto com o artista argentino Gabriel Gendim, então eu convidei os performers do meu grupo para participarem. Nós temos um entendimento de que a performance é uma manifestação artística pulsante que se instaura no espaço-tempo pela via do corpo. E por ser viva, corpo vivo, em ação, ela tem os próprios artistas como seu centro irradiador. E há uma peculiaridade aqui, que é essa sensação de uma arte que é corpo, semelhante ao corpo do outro que vê, do público, de que ouve, e às vezes toca e até participa corporalmente junto com a ação artística presentificada. Por isso, esse tipo de arte pode ser bastante desafiadora dos poderes instituídos, quando o corpo em ação se coloca nesse limiar tênue entre arte e ativismo. Inclusive, nós atentamos agora para a presença virtual, que atualmente é de suma importância para as relações humanas. Uma outra peculiaridade da performance como manifestação viva é que ela tende a se transformar caso venha a se repetir, que nunca uma performance é igual à outra. Elas exalam esse caráter amplificador, expandido da arte contemporânea, também pelo diálogo com outros campos do saber, com outras artes, e, nesse caso, com a ecologia política. E nesse movimento fluido, ela pode assumir diferentes formas, ocupar diversos lugares. Os argumentos ecológicos, eles foram, então, o substrato para a criação das duas performances, e o ambiente em chamas foi a interface cadente entre a ação performática e as proposições políticas insurgentes. É fundamental lembrar que o objetivo de engendrar um pensamento sobre a arte, inclinada à mobilização social, que vibra próxima das ações ativistas, ele não apaga o seu estado primeiro de ação artística. A arte contemporânea ela tem sido, entre outras coisas, um lugar polifônico bem privilegiado para lançar essas fagulhas que ensejam a luta social. Ela se lança, no mínimo, a tarefa de promover algumas fraturas nos sistemas. Então, a performance, quando orquestra ações de engajamento sociopolítico, ela não abandona o seu estatuto de arte, mas também não desmerece o seu caráter imbatível. Os performers no nosso grupo, eles não se veem como ativistas. Eles declaram seu trabalho inserido no contexto da ação artística. Mas, por outro lado, eles não esquecem que essa postura também é política, porque delimita e defende um campo de atuação. E interessa muito para nós esse ser e não ser política ao mesmo tempo, porque levanta a dúvida e revela uma espécie de indecisão, que é só aparente, na verdade, e por isso provoca uma sensação de ambiguidade. E é essa sensação que atrai, justamente porque não mostra o óbvio da ação de resistência. Ela suspende esse foco, porque ela acaba sendo hábil em, de repente, solapar, ou às vezes sutilmente ela faz isso, essa evidência das manifestações políticas. A Transfigurações teve um processo que durou cerca de um mês, quando eu e o Gendim nos conhecemos virtualmente e começamos a pensar no argumento da criação. E nesse exato momento ocorriam as queimadas noticiadas freneticamente. Aí a desgraça ambiental acabou se tornando trampolim para a criação. E a prática coletiva ela só ocorreu mesmo com a vinda de Gendim para o evento, e foram só 3 dias de trabalho bem intenso. E o espaço ele foi definido pela organização do evento, seria o local que abrigava as conferências, com cadeira fixa, com visão frontal, muito próximo do modelo teatral de um palco italiano. No palco tinha uma mesa comprida, com a sua frente fechada em madeira branca,
e ela tinha cerca de 1 metro de altura por 8 de comprimento, atravessando o ambiente de lado a lado. A primeira proposta foi utilizar dispositivos tecnológicos disponíveis, com imagens sobrepostas das queimadas e dos noticiários circulando nas mídias, projetados sobre os corpos dos performers. Quando nós estávamos munidos de um arsenal de imagens editadas, a proposta começou a ser concebida. E a performance inicia com a entrada de uma das artistas do grupo, vestida com uma blusa branca de mangas morcego, que eram abertas para receber projeção. Ela adentra no espaço com um carrinho de supermercado carregado de escombros, como resultantes desse consumismo, dessa atitude descartável de fazer, vender, comprar, jogar fora, enfim. O sistema capitalista ele foi trazido à tona pelo carrinho do supermercado. A performer ela adentra no espaço realizando uma ação simples, de esvaziar o carrinho e depositando os escombros pelo espaço. Quando não resta mais nada, ela estaciona no centro do palco e abre as mangas da blusa. Na sua blusa, que cobre a região do tronco, que por sua vez é o local do corpo que abriga os órgãos vitais do ser humano, ali são projetadas imagens das tribos indígenas que vivem na floresta amazônica e que foram violentamente afetadas pelas queimadas. Em seguida, 4 imagens com as notícias editadas de jornais de todo o mundo foram projetadas ao mesmo tempo, na mesa comprida que se tornou uma tela. As vozes dos jornalistas vão se sobrepondo e por trás da mesa surgem 4 performers. Eles vão subindo sobre a mesa, interagindo com as imagens, interagindo entre si e depois descem à frente da mesa quando as imagens se projetam sobre os corpos, até que elas começam a falhar e desaparecer. Nesse momento, os performers, então, eles pegam o artista que empurrou o carrinho, colocam ela dentro do carrinho, que sai empurrado por eles. O consumo, a exploração de bens e exploração de pessoas continua corroborando com um círculo vicioso aparentemente sem fim. O trabalho continuou ecoando no grupo, porque o palco italiano também não costuma ser o espaço com o qual nós trabalhamos. Esse foi um limitante para a criação que ansiava por outro lugar no qual muitas das ideias que foram abortadas pudessem frutificar. Uma das nossas intenções era trabalhar com ações corporais sobre uma grande folha de plástico transparente que limitasse os movimentos e a respiração. E nós pensávamos em esconder os performers sob o plástico, que fosse coberto por cima com folhas secas. O público poderia pisar sobre aquele chão seco que se movimentava com os corpos dos performers por baixo. A partir dessa ideia foi construída a segunda performance, na qual nós buscamos preservar as imagens dos noticiários. Agora a gente fez uma disposição circular e 3 corpos dos performers movem-se deitados no chão, sufocados por aquela gigante folha de plástico redonda, transparente, que cobre todos. E sobre o plástico a gente colocou uma camada bem espessa de folhas secas, escondendo tudo. À medida que os performers começam a se mover na busca por resistir ao material do plástico, a pressão que ele exerce, então eles vão se libertar do plástico, as folhas vão escorregando e aí vão revelando os corpos. Os movimentos são compostos por ações de livrar-se do plástico, bem simples, que vão passando da horizontal, no chão que eles estão, para a verticalidade. No centro desse espaço redondo, localiza-se uma 4ª performer que ela se desequilibra sobre uma bacia cheia de água. A cada movimento dela, a água vai se derramando até que a bacia fica vazia. Quando os 3 performers já estão em pé, eles pegam o plástico que os cobria, envolvem a performer central, esse embrulho é levado para fora do local da performance, que fica vazio, e as imagens dos noticiários vão falhando até desaparecer. O título dessa segunda versão, Sarça Ardente, foi amparado pela metáfora do fogo que não consome a planta. Isso é contado numa passagem bíblica do Êxodo. A escolha desse título, ela resultou de uma reflexão sobre a dominação europeia, predominantemente católica, infligida às terras colonizadas, que foi feito, então, um pensamento paralelo, porque a discussão internacional e seus interesses velados pela Amazônia fez esse contraponto. As ações de colonização, em grande parte, elas foram justificadas por motivações cristãs para acionar o desmonte cultural e, consequentemente, o enfraquecimento dos nativos dessas terras colonizadas. Aqui os indígenas aparecem mais uma vez. Então, eu considero que essa atitude de experimentar, ela provoca a multiplicação dessas artes pelo corpo em novas versões de si. E eu penso ainda que o viés político da arte, ele consegue entoar algumas metáforas que revolvem esses interesses mascarados
e até explícitos de muitos modos de exploração. E essa arte do, no, pelo corpo, ela é aqui ativada como protagonista da crítica social.